Brasil não está moleza, não. E quem é que vai nos salvar dessa turma iraniana no poder, né? Tem muita coisa que está pipocando, não para de pipocar. É muita vergonha que alguém em Brasília decide passar todo dia e pouco tempo para a gente poder comentar tanta vergonha, né? Mas vamos iniciando então pela vergonha que o governo brasileiro, aliás, o judiciário brasileiro, decidiu propiciar para essa terra abençoada por Deus e bonita por natureza a nível global, né? Porque após a abertura da investigação contra um soldado israelense, o próprio soldado israelense decidiu deixar o Brasil e foi escoltado até o aeroporto pela embaixada de Israel. O governo de Israel confirmou então que o soldado israelense deixou o território brasileiro de forma segura e rápida, foi para a Argentina, para Buenos Aires, e o caso provocou grandes debates internacionais, envolveu também declarações de líderes políticos, como Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, que defenderam o soldado, enquanto Gleisi Hoffmann criticou o episódio. Lembramos, uma juíza federal do Distrito Federal, acatou o pedido de uma advogada de Guarulhos, que por sua vez representou uma ONG de Bruxelas, da Bélgica, com sérios envolvimentos com o terrorismo internacional, com Hezbollah e com Hamas, e essa juíza federal, então, pediu a investigação de um soldado israelense que estava aqui de férias, estava aqui no Brasil de férias. Esse soldado decidiu deixar o país antes de ser até preso, né, por causa dessa investigação. Eu iniciaria com o Rodrigo Constantino. Consta, o que você acha desta situação e como que o Brasil se apresenta a nível mundial após esta decisão da justiça brasileira? O que dizer, né, Carla? É uma vergonha, né? O Brasil já foi chamado por Israel, né, de anão diplomático. Isso não é mais coisa de anão diplomático, isso é coisa de marionete do regime dos ayatollahs no Irã, que, aliás, o Brasil recebeu navio iraniano, né, que é um país sob sanção e tudo, que sabe-se lá o que tinha nesse troço. Já sabemos que temos células de terroristas como o grupo Hezbollah, que é também, de alguma forma, ligado ao Irã, operando no Brasil. Isso é coisa de eixo do mal. Quer dizer, acatar um pedido de um sujeito de uma ONG, que já negou o Holocausto, o fundador dessa ONG, que é um cara que defende o Hamas, que é um grupo assassino, terrorista, que estupra meninas, que degola bebês, que mutila idosos, para ir atrás de um militar israelense, para criar a narrativa de que Israel é o problema, de que comete crimes internacionais de guerra. Quer dizer, é uma coisa tão tosca, tão bizarra. O Brasil realmente está virando um troço caricato, né? Quer dizer, nós estamos pegando China, Rússia, Irã, com pitadas de Cuba, Venezuela e Nicarágua, batendo tudo isso, colocando um recheio de Coreia do Norte e apresentando para o mundo um país que não tem mais nada a ver com o histórico do Brasil, com a diplomacia do Brasil. E olha que a diplomacia brasileira é feita há décadas pelos famosos barbudinhos. Então tem uma pegadinha meio, né, progressista, idealista, daquela coisa pacifista boboca, mas nesse nível de provocar Israel dessa forma, e provocou, e parabéns ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está se articulando, sim, para defender esses interesses do povo brasileiro, que é amigo do povo de Israel, e que não se sente representado por esse desgoverno antissemita, judeofóbico. Eu faço uma pergunta também à comunidade judaica. Tem uma turma aí da comunidade judaica, claro que não todos, mas que fizeram um L. Esse pessoal fez o L, emitiram cartinha, algumas ONGs, tudo parabenizando Lula pela vitória. Onde é que estão? Quer dizer, isso é uma coisa vergonhosa, isso é inaceitável. A gente fica com a única esperança, Carlos, de que talvez o Mossad esteja perto do limite, né? Porque, de novo, o Brasil não está moleza, não. E quem é que vai nos salvar dessa turma iraniana no poder, né? Quem? Pois é, né, Rodrigo? Temos a turma do Irã, do Hezbollah, fazendo o diabo a quatro na tríplice fronteira, e tá tudo bem, e quando vem um soldado israelense de férias, até a juíza do Distrito Federal se aciona, né? Mas eu vou jogar, então, a bola para a nossa advogada de plantão aqui, né, Fabi? Queria te perguntar, do ponto de vista jurídico, isso faz algum sentido? Ou a justiça brasileira, inspirada
nas cortes superiores, né? Decidiu não só atropelar a Constituição, mas também o direito internacional, na sua opinião? Bom, se tratando de Brasil e justiça, né, eu não tenho nem orgulho de dizer que eu sou advogada, Cauti. É impossível, né, a gente ter esse orgulho. Mas, em relação a o que foi feito a esse soldado, realmente não tem fundamento. Até fui verificar lá, os advogados do outro lado do muro, sabe aquele pessoal lá que assinou a cartinha, né, o grupo do Prerro, fiquei tentando ver, gente, que malabarismo ridículo que estão fazendo. Primeiro, ó, só que o básico, você que é primeironista de direito já está sabendo isso. Se não sabe, já pega que isso aqui é para sempre, tá? Pelo menos em países que têm lei e pelo menos a lei que eu conheço no Brasil. Não sei se está valendo ou não, mas vou contar para vocês como deveria ser, né? Essa entidade tem representação no Brasil? Não tem. Não tem? Então, o fato ocorreu no Brasil ou no exterior? Supostamente ocorreu no exterior e forçando a barra, porque esse soldado não tem nada de TPI, Tribunal Penal Internacional, não tem nada disso, nada específico, nada, absolutamente nada. Né? E a gente vê falando que estão deixando um pouco mais elástico, obviamente, né? O conceito, mas tem lá, logo no comecinho do Código Penal, extraterritorialidade penal. Não, gente, não cabe nem forçando muito a barra, mas muito, muito. Esse cidadão lá de Israel entrou no Brasil como? Legalmente. Ilegalmente estava. Ele entrou como cidadão, não entrou como soldado, não estava em exercício de função, e fica um pouco assim até vergonhoso, um pouco não, muito vergonhoso. Sinto vergonha do Brasil, porque diplomaticamente isso talvez não tenha conserto. Porque não é só a falha em relação ao soldado. Primeiro, eu tenho que agradecer, olha só que ponto chegamos. Agradeço ao Mossad, a inteligência aí, que avisou o soldado e retirou-o daqui antes que fosse submetido às penas do regime, que aí realmente eu não sei dizer quais são, porque regime é regime, tá? Depende, então, muito mais da cabeça dos tiranos. Mas me deu bastante receio e fico feliz que ele não esteja no Brasil. E pior, tem muito a ser explicado nessas relações exteriores aí deste atual governo e desses juízes que estão assinando junto essa coisa esquisitíssima, né, que de justiça não tem nada, que é justamente você priorizar alguns, basta lembrar que teve festinha do Irã em navio iraniano, e aí quando eu também me lembro da cena, acho que uma das mais patéticas do ano passado, de Geraldo Alckmin, lá naquela festa dos homens mais terríveis da humanidade atualmente, né, alguns já foram para baixo, na minha opinião, e os que estão vivos, Geraldo é um deles, mas estava lá, né? Com aquela cara de sempre e uma grande vergonha para o Brasil, e eles estavam gritando o quê? Morte à América. Então são esses que estão no poder, organizando o Brasil, parece para ser entregue, né, a narco-estados e para essas tiranias. Pois é, Serrão, na sua opinião, agora, fazendo uma simulação, imagina só se esse soldado israelense tivesse sido preso preventivamente e se a juíza do Distrito Federal, o cara iria para a Papuda, né? Imagina só, você acha que o Mossad ia deixar esse cara mais de 48 horas preso na Papuda ou a gente ia conhecer alguma operação especial de libertação desse soldado e eventualmente algum outro preso do 8 de janeiro ia junto também, só de brinde? O que você acha? E agora, falando sério, quanto vergonhoso é para o Brasil uma situação como essa, especialmente porque veio do judiciário e não do governo, que a gente sabe ideologizado, mas de um judiciário que deveria ser isento, né? O duro, Carlo Cauti, é você me obrigar a falar sério numa situação absolutamente esdrúxula como essa. Primeiro que a hipótese que você levantou seria impossível. Sabe por quê? Olha que coisa estranha. A decisão da juíza abrindo uma investigação sigilosa que ela pediu que a Polícia Federal executasse, atendendo a um pedido de uma advogada de uma ONG ligada a esquemas hezbollarianos, só demonstrou uma juristocratice. Por quê? Primeiro, que ela pediu que a investigação fosse sigilosa, e segundo, ela disse que não era para prender o soldado. Opa! Então, o Mossad não iria ter que salvar ninguém, porque o soldado não iria preso, apenas seria investigado de maneira sigilosa. Só isso aí já desmoraliza completamente o aparato estatal policial brasileiro. Viramos uma máquina de repressão?
Viramos uma máquina de perseguição secreta do cidadão brasileiro e estrangeiro? Essa que é a questão mais grave de toda. E, nesse bolo todo, uma outra coisa que talvez desse para dar gargalhada. O Mossad descobriu que tinha uma investigação contra um soldado de Israel. Acho que esse fato é o mais assustador para a nossa juristocracia. Ou seja, o tal do Mossad pode estar escutando muito mais coisa do que a vã filosofia dos juristocratas tupiniquins pode imaginar. Vai dar dor de barriga em muita gente, Carlo Cauti. E não vai ser lá do vírus, lá do Guarujá, não. Falaremos também da virose da praia, virose praieira daqui a pouco. Mas eu queria permanecer na pauta internacional, voltando com o Rodrigo, até porque ele está mais próximo dos fatos, né, com essa notícia. Porque o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira a sua renúncia, né, como premier, né, do país norte-americano. Né? O Canadá, então, está sem governo. Ele renunciou após quase 9 anos, né, quase 10 anos, aliás, no poder, né, e uma decisão que gera uma certa incerteza sobre a política canadense, até porque o próprio partido de Trudeau está brigando, está disputando internamente sobre a liderança. Rodrigo, por que você acha, antes de tudo, explica para a gente o que está acontecendo no Canadá. Trudeau, que para a esquerda do mundo inteiro, para os wokes mundiais, era considerado como o ídolo das massas, né, o defensor do mundo civilizado contra os conservadores, reacionários, fascistas, né, nazistas, né, etc., etc., agora está perdendo dessa forma também bastante, até vexaminosa, né, o poder, com ministras que estão largando o seu cargo, etc., e popularidade na mínima. Né? O que está acontecendo no Canadá que levou a isso? Bom, boa notícia, né? Finalmente uma boa notícia. Eu acho, Cauti, que já é um efeito do Trump, né? Que começou a derrubar governos progressistas, globalistas, mundo afora, antes mesmo de assumir a cadeira que vai acontecer daqui a 2 semanas, no dia 20. O Justin, eu nunca lembro se é o Timberlake, o Bieber ou o Trudeau, eu confundo os três, né? Mas o Justin Bieber, Timberlake e Trudeau, ele é um ícone dessa mentalidade globalista, progressista, woke, que está mais preocupado com quais pronomes cada um vai usar do que com entregar resultados. E a esquerda tem esse problema, né? Ela fica lacrando, ela fica sinalizando falsas virtudes, ela fica vivendo nesse mundo estético de aparências, ela só não consegue entregar bons resultados. É por isso que a impopularidade do Trudeau bateu recorde. 60%, segundo a última pesquisa, reprovam o seu governo. Durante a pandemia, nem se fala. Ele mostrou ali que é uma espécie de filho bastardo do Fidel Castro. Muita gente fala, né, que tem essa teoria da conspiração aí. Eu não estou preocupado com o lado biológico, mas intelectualmente falando, ideologicamente falando, ele é um filho de Fidel Castro. E ele mostrou isso na pandemia. E infelizmente, ele carrega esse partido, ele carrega esse nome, né, Partido Liberal, que no mundo norte-americano, digamos assim, virou sinônimo de esquerdismo. Não tem mais nada a ver com o liberalismo clássico, que quase todos nós aqui somos simpáticos, né, com um legado de grandes pensadores e tudo mais. Eles defendem o oposto, menos indivíduo e mais coletivismo por meio do Estado, de um controle de cima para baixo, essa visão bem globalista que dispensa a democracia, a participação do povo, a soberania nacional. Eles não ligam para essas coisas. Para eles isso são afetações de reacionários que não entenderam o papel da elite ungida de tecnocratas e políticos que vão empurrar a história e recivilizar o país. Né? Eu sei que pareceu o Barroso falando, mas não é mera coincidência. Então, é exatamente isso que ele fez ao longo dessa longa década de gestão à frente do Canadá e está colhendo os resultados medíocres, para dizer o mínimo. O Trump andou falando que o Canadá daria um bom 51º estado, né, para os Estados Unidos, e muita gente ficou empolvorosa com essa declaração, mas cá entre nós, eu acho que muito canadense deve ter gostado. E eu acharia bem bacana, viu, anexar o Canadá e os Estados Unidos ficarem um pouquinho maior e mais frios, né, e eu poder ir lá para Vancouver, Quebec. Eu andei indo visitar os lagos maravilhosos do Banff, né,
é um lugar muito agradável para visitar ali perto de Alberta e tudo. Mas, de novo, resultados em si, o povo canadense não está muito satisfeito, não, Cauti. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com uma gestão sofrível, que a esquerda nunca consegue a satisfazer as demandas e entregar bons resultados. Depois de muito tempo com lacração e pronomes para lá e para cá, o povo cansou, né? E ele fez isso, então, para dar uma chance aos colegas de esquerda na eleição, porque ele estava afundando todo mundo junto. O pessoal virou e falou, pô, afunda sozinho aí e deixa a gente lutar para manter o poder, que eu acho difícil que aconteça. Pois é, né? O Trump que está tweetando justo agora, dando uma olhada aqui no Twitter do Trump, disse está provocando, né? O Canadá, 51º estado. Eu não sei, Constantino, eu acho que cuidado com o que você deseja, porque junto com os lagos vem também containers de woke, né? Então, não sei se isso vai ser positivo ou não para os Estados Unidos. Fabi, passando para você agora, aspectos jurídicos, depois do Serrão, parte política. Recentemente, Trudeau foi muito criticado por, além da atuação liberticida durante a pandemia, ele acaba de aprovar uma lei que basicamente prende quem for acusado de crimes de ódio, né? Prisão domiciliar para quem praticar crimes de ódio nas redes sociais. A primeira pergunta que te faço como jurista, existe o conceito de crime de ódio ou é outra invenção da esquerda? E na sua opinião, o que a esperar do Canadá após o fim de um governo como esse? Será que tem volta quando a gente tem um clima tão liberticida? Tem como reverter isso? Ou uma vez que abriu a porteira, não tem mais volta? Não, eu acho que o Canadá tem jeito sim, eles estão bem machucados, né? Bom, essa inspiração deve ter vindo lá de 1945, mais ou menos, né? Que intitulava crimes severíssimos, para quem era o opositor político, né? Então, esses crimes de ódios, né, que são o atual novo vamos te emparedar, né? Você vai para o paredão, se não é do fuzilamento, pelo menos o fuzilamento virtual, e decretam a tua morte, inclusive virtual, tem vários de nós aqui. O Consta é um exemplo que ainda não foi liberado no Brasil. Então, você olha lá, o Trudeau ele fez tudo, ele cumpriu a cartinha woke, né, que realmente irrita as pessoas. Então, o que você teve no Canadá? Um excesso de realidade. Olha que maravilha. Nada como a realidade para colocar todo mundo no pé do chão e observar que não adianta essas pautas woke quando deprecia, né, coisas tão importantes como, por exemplo, a própria liberdade. O Canadá foi uma das políticas mais severas que tivemos na pandemia. Trudeau sorria, né, enquanto o povo gemia e sofria. E também tivemos aí, em relação ao Trudeau, tudo isso, né, essa tentativa de implementação de uma ditadura judiciária, né, através que você implementa leis, né, que são abertas penalmente de uma forma muito genérica, mas que os juízes bem treinados, né, por essa escola aí também de Frankfurt, que vai se especializando cada vez mais, pregando o ódio, né, e destruindo o que o ser humano tem de verdadeiro valor, vai aumentando a distância e vai fazendo com que essas coisas pareçam normais. Eu me lembro do professor Olavo de Carvalho lá atrás, que falava da janela, que tinha que mover um pouco. Olha, se ele tivesse vivo, ele ia ficar escandalizado, porque a janela está tão para a esquerda, ultra-esquerda, que para a gente voltar mais ou menos aqui, né, o Constantino falou, olha, vai ser um liberalismo, né? Pelo menos acho que esse ódio aí, verdadeiro, porque as pessoas podem e devem sentir isso a um representante político que só fez meleca lá como primeiro-ministro, todos esperam, então, que agora venha bem a vertente da direita, né? Então, ele perdeu aí, ele deixou também a presidência do partido, mas eu acho que vai ser como ocorreu nos Estados Unidos, uma onda de conservadorismo, só para poder voltar a respirar, né? Tomara aí que seja bem conservador mesmo, vai ficar aqui a minha torcida. Pois é, né? O Constantino falando, esqueci também de comentar esse liberalismo norte-americano, né? O liberalismo trans, né? Que é socialismo, mas que se sente liberal, no caso. Serrão, agora aspectos de política internacional, Trump ainda nem tomou posse, mas o dia da proclamação de Trump como novo presidente americano, cai o governo canadense. Trump, uma das primeiras coisas que ele falou após a vitória eleitoral é que ele iria
aumentar impostos alfandegários em cima de mercadorias do Canadá, porque o Canadá estava fazendo concorrência desleal, estava dando imigrante para os Estados Unidos, etc, etc. Não deu outra, alguns tweets e uma humilhação pessoal depois, né, porque o Trudeau foi até a residência de Trump, Mar-del-Lago, né, na Flórida, pedir clemência e foi tratado, foi até chamado de governador do Canadá, né, nem de primeiro-ministro, foram suficientes alguns tweets e uma humilhação pública e o cara pediu para sair. Isso pode ser o prelúdio para aquilo que poderia acontecer no Brasil nos próximos meses? Olha, isso é um prelúdio de muita mudança, de muita coisa disruptiva que vem por aí com a posse do Lourão. Hoje foi um negócio impagável, né? Kamala Harris reconhecendo a vitória do Trump. Olha, isso aí você não tem preço. O resto você compra com cartão corporativo que o Luiz Inácio Lula da Silva te emprestar. Deve ter um crédito infinito. Agora, efeito Lourão no mundo todo. Na Áustria, caindo lá o primeiro-ministro. Também pode acontecer a mesma coisa na Alemanha, em breve, com a direita chegando para valer. Previsão também para a França, onde também pode ter alteração brusca de temperatura e pressão política, e a coisa vai ficar muito interessante. No Reino Unido, vocês viram lá? Elon Musk foi obrigado a chamar na chincha, pouca expressão horrível, né? Mas foi isso que ele fez no seu X. O rei da Inglaterra disse que o Charles tinha que tomar providência sobre a grave denúncia de que islâmicos estariam estupraram 250 mil inglesas. Caramba, que número assustador e que denúncia que ficou escondida embaixo do armário, né, do modelo do sistema woke transnacional. Então, a coisa está ficando feia. Pode ser que Charles seja obrigado a dizer, olha, primeiro-ministro, pede para sair aí também, e você tenha mudanças também profundas na Inglaterra. Enfim, Donald Trump, com sua pauta conservadora, liberal e trazendo a verdade dos fatos, está sendo alguém, sem assumir ainda, disruptivo. Imagina o que pode acontecer depois de 20 de janeiro. Maduro, te cuida, malandro. Pois é, né? Interessante ver o ex-embaixador de Trump na Alemanha foi encarregado de cuidar de assuntos especiais de política externa. Já deram para ele a pasta do Maduro, da Coreia do Norte. Se colocarem a do Brasil também, teremos 4 anos pirotécnicos pela frente, né? E também a questão do Reino Unido com o governo que pode cair. Saiu ontem uma pesquisa, se votasse amanhã, o primeiro-ministro trabalhista, né, de esquerda teria metade quase dos assentos no parlamento que ele tem hoje, e o partido Reform, né, do Nigel Farage, de direita, ganharia 70 assentos, em Westminster hoje tem 5.